Então, vamos lá. Então, boa tarde, né? Novamente, boa tarde a todos e a todas. Então, essa, como Rosângela falou, é uma atividade, né, que faz parte, né, do curso que o SEDUP, né, desenvolveu nesse mês de novembro, dentro dessa comemoração, né, e também celebração, e também protesto, né, do Novembro Negro, né? Então, é o curso denominado A Luta Antirracista no Brasil. Né? Então, várias atividades, né? Foi composto esse curso, dentre elas, 3 lives, né? Que foi uma live de abertura, uma live com o professor Serafim, lá de Guarabira, onde a gente dialogou sobre a Lei 10.639, e hoje com a professora Ivonildes, né? Então, essa é a última atividade desse curso, né, que tem aí como temática aí o racismo, né, as expressões do racismo aí no dia a dia, no cotidiano do povo e da população de negros e negras. Então, seja bem-vinda, professora Ivonildes, né? Antes de começar, né, a nossa conversa, né, eu preparei um roteirozinho para a gente ir conversando, e a partir da sua fala a gente vai também podendo fazer outras questões, outros diálogos. Mas, para quem não conhece, a professora Ivonildes, ela é professora da Universidade Estadual da Paraíba, né, no campus de Guarabira, na cidade onde está localizado também o SEDUP, né? Ela é socióloga, né, é doutora em ciências sociais, e recentemente assumiu, né, foi eleita, né, de forma democrática, né, na chapa que compõe a reitoria, né? Então, ela é a atual vice-reitora da Universidade Estadual da Paraíba, né? Além disso, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, AB, da UEPB, né, e é também colaboradora da Bamidele, que é uma ONG que também trabalha com questões étnico-raciais, questões de gênero, né, nesse campo aí. Então, é uma pessoa que tem, além da sua militância, né, da sua ação política, muito forte, muito presente nos movimentos sociais, né? Então, é uma pessoa que tem essa qualidade, né? Então, seja bem-vinda, né? E aí, para a gente começar a conversa, né, eu gostaria que você pudesse fazer um breve, né, claro, não tão aprofundado por conta do tempo, mas um breve panorama sobre o racismo, né, tomando como referência o Brasil, para que a gente possa, a partir dessa questão mais geral, a gente ir afunilando o nosso diálogo. Ok, então, começando a minha participação oralmente, né, porque eu já estava aqui, sentadinha, quero deixar aqui um abraço, né, extensivo para todas as pessoas do Brasil, uma vez que já foi dito que tem muita gente participando, de várias partes do Brasil, e deixar um abraço especial para Guarabira, o EPB, Centro de Humanidades, e vou aproveitar também para fazer a colocação, assim, eu estou falando aqui enquanto professora e diretora do Centro de Humanidades, eu não sou vice-reitora ainda, não. Porque, assim, para quem não sabe, né, nas universidades existe uma consulta eleitoral, e esta consulta eleitoral na UEPB foi feita no dia 21 de outubro, e eu fazia parte da chapa 2 com a professora Célia Regina, e a nossa chapa 2, ela venceu nos 3 segmentos da universidade, que é o segmento de servidores e servidoras, estudantes e docentes. Após esse processo de vencer no voto, aí nós vamos para uma lista tríplice. Nós fomos a primeira chapa votada, depois teve a segunda e a terceira. O governador é quem vai nomear, não é?
normalmente, né, historicamente, a primeira colocação é aquela que é nomeada. Né? Mas, como a gente está vendo na UFPB, isso não ocorreu. Não é? Foi até uma coisa bastante escandalosa, porque, além de ser a terceira pessoa, né, a terceira dupla, né, foi votos ínfimos. Né? Mas, assim, no estado da Paraíba, como eu sou da Universidade Estadual, nós temos certeza que isso não vai acontecer. Né? Então, assim, eu ainda serei nomeada pelo governador João Azevedo. Então, estou falando aí aqui mesmo como diretora do Centro de Humanidades, que ainda sou. E o panorama do racismo no Brasil é um panorama bastante triste, não é? Grave, e esse panorama se arrasta há muito tempo, e se a gente quiser botar um marco histórico, nós podemos botar assim o pós-abolição, não é? Porque no pós-abolição as pessoas negras elas ganham um estatuto jurídico diferente do anterior, né? Que o estatuto jurídico anterior era de escravizada, a pessoa escravizada. No pós-abolição ela passa a não ser mais escravizada, mas as pessoas negras que passaram pelo processo de escravidão, né, um processo que durou quase 4 séculos no Brasil, elas não têm atenção, né, não têm nenhuma, vamos chamar assim, botar a palavrinha da moda, né, não tem nenhuma política institucional oficial para que essas pessoas possam ter lugar social digno na sociedade. Então, isso vem se arrastando, né, ao longo do tempo, né, desde 1888, e o racismo, então, a gente pode verificar que ele se apresenta em todas as relações sociais, né, em todas as instituições sociais, escola, hospital, né, todo tipo de trabalho. Por quê? Porque o racismo, que é essa compreensão de que existe um grupo humano inferior, e no Brasil este grupo humano inferior, ele é identificado como o povo negro, o povo indígena, o povo cigano, não é? Porque não dizer também lembrar dos ciganos, que a gente tem uma população aqui na Paraíba. E, no caso da pessoa negra, né, então existe essa compreensão, e essa compreensão de que o povo negro é um povo inferior, ela está entranhada na mentalidade social brasileira, né, porque ela foi trabalhada durante muito tempo. Está fechado o microfone, Orlandil. Então, desculpe aí. Então, de fato, eu esqueci desse detalhe, né? Desse detalhe que houve uma eleição, de fato, né? Onde foi eleita a chapa que você faz parte, mas que ainda não foi nomeada, né? Pelo governador. Então, de fato, né, ainda não é a vice-reitora, né? Mas, com certeza, esperamos que isso aconteça, que não se repita, né, o que estamos vivendo na Universidade Federal da Paraíba, infelizmente. E em outras universidades também pelo Brasil afora, né? Não é uma coisa só específica da Universidade Federal da Paraíba. Né? Então, é isso. Então, a partir desse seu breve panorama, né, sobre o racismo no Brasil, de fato, né, nesse longo percurso, aí, nesse longo tempo histórico de racismo, como é que esse racismo, né, ele se expressa, para a gente entrar em algumas coisas mais concretas mesmo, né? Como é que ele se expressa de forma concreta no cotidiano da população negra? Só um segundo, eu considero. Ok. Ok, pronto. Como é que ele se expressa
Aí a gente fala sempre em relações sociais, não é? Porque, assim, esse racismo, né, como está na moda agora, relembrar a expressão que o jurista doutor Silvio de Almeida publicou um livro, né, como ele é estrutural, quer dizer, essa mentalidade de ver a pessoa negra como uma pessoa inferior, né, o povo negro como um grupo humano inferior, como está presente na mentalidade social brasileira, então, em todos os momentos, em todas as situações, essa mentalidade está sempre sendo alterada. Né? Então, toda vez que tem uma pessoa negra em um ambiente, tem sempre preconceitos acerca dessa pessoa, né, que é o preconceito, ele se dá no plano mental. Esse preconceito, muitas vezes, ele se transforma numa discriminação negativa, né, que a discriminação é o ato de você separar, de você vetar, né, de impedir as pessoas de entrar num determinado edifício por um elevador social, né, de impedir que entre em determinado ambiente comercial, ou, como não pode vetar a entrada no ambiente comercial, a pessoa negra entra, mas fica sempre sendo a suspeita, né, sendo sempre acompanhada. Então, esse racismo estrutural é isso, ele está presente em todas as situações nas quais nós vivenciamos, nós, todas as pessoas. E as pessoas negras, elas têm uma vigilância eterna sobre ela, né? Seja ela criança, seja ela jovem, seja ela adulta, homem, mulher, tem uma vigilância social, né, que está sempre em cima dessa pessoa. E, assim, que impacto essa vigilância, né, ela tem do ponto de vista, né, por exemplo, do ponto de vista subjetivo, né, dessas pessoas negros e negras? Isso tem causado, né, impacto do ponto de vista subjetivo ou não? Então, atualmente eu estou lembrando muito de um livro chamado Tornar-se Negro, que foi escrito por Neuza Santos Souza, uma psiquiatra, e ela vai falar dessa coisa subjetiva, né? Como nós, pessoas negras, somos educadas e forçadas a querer sempre se parecer com a pessoa branca, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que o que me interessa bastante, quando criança, na escola, essa criança negra, ela vai sofrer sérios impactos e ela, né, a depender da personalidade dela, ela vai ou se retrair, né, a criatividade dela pode ser embotada, ela não vai se sentir acolhida no espaço da escola, ela vai crescer com aquele sentimento, né, de rejeição social. A gente pode observar que isso é realmente frequente. Algumas pessoas ainda conseguem driblar essa rejeição que se aloja profundamente no nosso interior. Não é? Então, assim, quem tem possibilidade de trabalhar essa rejeição ainda consegue, sabe, transpor algumas dificuldades, e outras não. Então, muitas vezes, essa criança ela vai percorrendo o fluxo escolar com uma série de dificuldades, com uma série vamos dizer, insucessos, né? E não se trabalha essa questão dessa rejeição que o racismo provoca nessa criança, porque aí fica a escola, principalmente, né? Eu falar da escola porque é o lugar onde nós começamos a nossa vida interativa socialmente, passamos boa parte do tempo da gente. Então, a escola, se não trabalha essa questão, ela sai sempre pela explicação mais fácil, né? A criança é problemática, a criança não tem inteligência. Hoje, como a gente está vivendo, sob uma força do mercado das farmácias, né? Então, a escola está sempre ouvindo assim, professoras e famílias sempre dizendo, o meu filho tem problemas, né? Então, o problema dessa criança está sendo sempre trabalhado pela via mais fácil, né? Mais fácil, mas perigosa, que é administrar medicamentos, sem nem ir a fundo para saber o que é que aquela criança tem realmente. Então, o estrago subjetivo
é frequente e, eu vou dizer assim, é geral em todas as pessoas negras, né? E isso vai acompanhar a pessoa, e, por exemplo, no caso das mulheres negras, né, elas passam também por esse impacto subjetivo com relação no mercado amoroso, que hoje voltou à tona algumas pesquisas da década de 1940 sobre a questão do matrimônio das mulheres negras, né, que observou-se que era muito baixo, e hoje esse fenômeno está sendo chamado solidão da mulher negra. E nós temos até estudos do IBGE, né, mostrando que mulheres com 50 anos de idade em diante, elas vivem um celibato definitivo, essas mulheres negras. E certamente que isso também, né, também não é só por isso, porque também, de repente, a gente opta por esse celibato, mas nessa opção tem uma força dessa rejeição social. Não é? E isso não fica bem nos objetivos da gente. A gente tem que trabalhar e saber como é que a gente vive, não é, com essa rejeição que sofremos, não é? Inclusive as mulheres negras com essa solidão, não é? E eu venho sempre falando, essa solidão da mulher negra, a gente vê algumas pesquisas no plano da heterossexualidade, né, da relação heterossexual. Mas já ouço também muitas mulheres falarem que isso também ocorre nas relações homoafetivas, né? Essa questão da solidão. Então, assim, o estrago subjetivo, ele se dá em todas as gerações, né? Acompanha a gente, e nós deveríamos trabalhar desde a escola, desde a creche. E é uma coisa que a UEPB se preocupou com isso, a UEPB Campus 3, Guarabira, se preocupou com isso através dos relatos que a gente ouvia das estudantes e dos estudantes de creche, né? E nós montamos uma especialização para trabalhar a questão étnico-racial na educação infantil. Já estamos na 3ª turma e acredito que isso poderia se multiplicar, porque a gente tem que trabalhar as nossas crianças negras na escola. Não trabalhar nossas crianças negras na escola, mas trabalhar a escola para ter uma atenção, né, com as crianças negras que elas não têm, né? Promover um acolhimento para essas crianças negras. Então, podemos, então, dizer que a escola, né, já que estamos entrando aí nesse campo da educação, da escola, podemos dizer que a escola ainda é um ambiente muito marcado pelo racismo. Completamente, né? Atualmente, existe um discurso, narrativa, né? Está na moda falar de narrativa, né? Então existe uma narrativa sobre a escola, que a escola forma as pessoas para a emancipação, né? Então, assim, mas foi para a escola, mas é doutora, mas, na verdade, se a escola que a gente tem, se ela não trabalha respeito às pessoas, às culturas diferentes, se ela não trabalha racismo e outros temas necessários à sociedade, essa escola não está, né, contribuindo para uma formação emancipatória do ser humano. Ela está confirmando, não é, a linha reprodutivista dela, e reprodutivista do padrão branco, né, do padrão eurocêntrico, do padrão burguês, porque hoje está muito forte a gente falar que, para nós trabalharmos ações antirracistas, nós temos que trabalhar também a questão de classe social. Não podemos desprezar, não é? Porque foi uma coisa que começou a ser trabalhada a partir do final da década de 1980, para que a gente começasse só a dar privilégios para estudos que tratassem de subjetividade. Não é? E a gente começou a deixar de mão a questão da classe social. Só que a classe social, ela tem que ser, sabe, incorporada em todos os nossos estudos, que além da gente falar de quebra do patriarcado, do sexismo, do machismo, classe social também. Então, na conversa que tivemos aqui com o professor Sarafim, né, tocamos um pouco também nesse debate da escola e enquanto um ambiente racista.
E aí ele falou um pouco das dificuldades, né, que na efetivação da lei, né, 10.639, né, foi promulgada em 2003, já há um longo tempo já, né, mas que ainda tem muitas dificuldades para essa implementação dessa incorporação no currículo da escola desse conteúdo, né? Desse conteúdo da cultura africana, da cultura afro-brasileira. E aí, na sua opinião, que elementos são esses de dificuldades, né? Por que tanta dificuldade de implementar essa lei e se essa lei pode ser um instrumento importante, né, numa política antirracista? Então, né, se realmente as nossas escolas fossem instituições que trabalhassem pela emancipação humana, todas as escolas deveriam estar trabalhando a Lei 10.639 e a 11.645, que é cultura indígena. Uhum. Como a nossa escola não tem, né, essa linha emancipatória, não é, a gente vê pelo Brasil afora muitas escolas que não dão importância à lei, né? E assim foi muito comum mais no 2004, 2005, né? Muita gente entrando na justiça, o Ministério Público poder obrigar o trabalho na escola. Então, isso é uma prova de que a nossa escola realmente não está trabalhando diferentes culturas, respeito às diferentes culturas. A lei é muito importante, né? Agora, veja, um dado importante é o seguinte, as escolas, como um todo, no Brasil, não trabalham, mas todas as escolas têm professores e professores que trabalham. Todas. Tá? Tem um ou outro, né? Só que nós não queríamos que a lei fosse trabalhada de uma forma isolada. A gente queria que todas as direções de escola, né, compreendessem a importância, porque é compreender o que nós somos. Porque, independente da melanina que a gente tenha, nós temos uma porção de África na gente, nós temos a nossa porção indígena, e nós não podemos viver o tempo inteiro distante do que nós somos, ou quando a gente sabe o que nós somos, nós temos que ter muita força para afirmar aquilo que a gente é. Não, a gente não quer isso. Então, as escolas devem, né, ter essa reflexão, não é? E já passou de ter essa reflexão. Na verdade, a gente vai ver que a gente tem realmente uma influência muito grande, e agora com essa política neoliberal, é que a gente está vendo, né, essa questão de dizer assim, as pessoas são responsáveis pelo sucesso dela no plano econômico, né? Todo mundo agora vai virar empreendedor individual, tá certo? Porque você sendo empreendedor individual, você vai dar jeito na sua vida, você vai ficar rico. Se você não ficar rico, é porque você é incompetente, né? Isso é uma justificativa para toda a destruição de direitos que a gente tem. E as nossas escolas estão acompanhando isso. Então, se elas acompanham essa política neoliberal, eles não vão também, né, dar importância à pessoa negra, trabalhar a cultura indígena. Por quê? Porque para elas não importa, né, essa questão. Se isso importa, importa o quê? Importa o samba, importa a capoeira, né, para a gente dançar no dia 20 de novembro, no 13 de maio, e etc. E tal. E isso não pode, né, se permanecer nessa lógica. Isso parece que tem marcado muito nas escolas, né? Quando chega no mês de novembro, então aí começa as atividades, as ações nesse campo, né, de valorização da cultura, da música, da dança. Aí chega 1º de dezembro, acaba todo esse processo, né? Ou seja, a escola não tem incorporado, de fato, essa questão enquanto um conteúdo do seu currículo, né? Mas aí, falamos um pouco aí desse ambiente
da escola, né? Pensando a escola enquanto um ambiente da educação básica, mas temos também, né, o ambiente da universidade, né, que também é um ambiente escolar também, né, apesar de ser um outro nível de ensino, né, ensino superior, mas é um ambiente também escolar. E aí você, enquanto, né, uma mulher, né, negra e professora do ensino superior, como é que você avalia essa presença de atitudes e comportamentos racistas no ambiente universitário, das universidades? Tem grandes diferenças, tem semelhanças com o ambiente da escola básica? Tem muita diferença, né? Eu gostei muito de você fazer essa ressalva de que a universidade também é um ambiente escolar, perfeitamente. Mas tem diferenças, porque na escola, na escola que trabalha com criança, né, que vai ser diferente com adolescente e diferente com adolescente no ensino médio, adolescente na universidade e adultos também na universidade, porque a universidade não é só para adolescentes, nós temos pessoas adultas também. Então, vai ser diferente porque com a criança, a gente tem, de uma certa forma, um ser indefeso, não é? Que muitas vezes ele percebe, por exemplo, a economia de afetos que é feita na escola para com ela, e ela não sabe externar aquilo, não sabe fazer um protesto, não sabe dizer que não se sentiu bem. Né? A economia de afetos que eu falo, né? Isso está grafado em artigos e escritos de outras pessoas, é aquilo assim, a professora recebe a criancinha branquinha com alegria, dá o colo, beija, abraça, mas com a criança negra, não. Nem sempre ela oferece o colo, ou então ela dá aquele cumprimento rápido e dá uma empurradinha assim, de leve. A criança sente, porque a criança ela é esperta, não é? Mas ela não sabe externar isso. Já na universidade, não é? Ainda que forçado, a professora ela tem que manter um diálogo com o seu estudante negro, né? E muitas vezes o racismo ele se dá realmente como é dito aqui no Brasil, que existe um tipo de racismo sutil, ele é sutil, não é? Ele é sutil, mas e quando ele é externado na universidade a pessoa pode acionar imediatamente, dizer, no mínimo dizer, ô professora, que é isso que a senhora está falando? Que é isso que a senhora está dizendo, né? Então, tem diferença, sim. É por isso que a gente tem que trabalhar o corpo docente para que possa transformar essa mentalidade social que aqui muitas vezes a gente tem a própria professora negra, o próprio professor negro, que ele não tornou-se negro, para usar a expressão da Neuza Santos, não tornou-se negro. Não é? Ele está ainda vivendo sob a força, né, do que está entranhado nele para ser branco. Né? Então, ele tenta se aproximar do modelo branco. Então, respondendo a sua questão, tem diferença sim, porque tem a questão da autodefesa. Não é? A criança ela não tem uma autodefesa da mesma forma que o adolescente tem, que o adulto tem. Nos últimos anos, né, com principalmente resultado das lutas, né, dos movimentos sociais de negros e negras, né, com a conquista das cotas, né, das cotas raciais, o ambiente universitário tem ficado mais colorido, né, podemos dizer assim, com várias tonalidades, né, e a presença negra, né, de pessoas negras muito forte, né. Por exemplo, eu dou aula na universidade também, já fazer 30 anos, né? E quando eu comecei na universidade, a universidade era completamente 95% era branca, tanto de estudantes como de professor, né? E hoje você vê essa presença. Como é que você avalia essa presença? Que impacto isso tem causado na universidade, no sentido da produção do conhecimento? O impacto ele está sendo um impacto significativo, né? Embora esse impacto pudesse ser maior, né? Porque assim, são cotas. Né? A gente sabe que tem gente ainda que não está nessas cotas, mas que deveria estar estudando. Porque, assim, de repente, estudar é um processo
que tem que ser aberto para quem quiser estudar, né? E a gente tem muita gente que quer estudar, mas por conta daquele impacto negativo que ele sofreu na sua subjetividade, ele nem dá asas para aquele sonho, né? Ah, meu Deus, fica aquela coisa tão distante. Eu ser um arquiteto, e tal, então, enfim, né? Esse é um dos prejuízos do racismo. Então, assim, as cotas no ensino superior, que a gente tem cotas também no mercado de trabalho, na diplomacia e tal, ela é muito importante. Hoje ela começou a mostrar um pouco dessa cara do Brasil, né? Porque a cara do Brasil não é uma cara branca, né? Ela tem outras caras. E esse impacto está sendo muito importante, e a gente sabe quando as pessoas saem da universidade, porque a gente começa a ter mais profissionais, né, negros, e a gente precisa ampliar essas cotas, como, por exemplo, a Universidade Estadual da Paraíba está devendo isso para a população. Há quanto tempo que a Universidade Estadual da Paraíba vem sendo, sabe, mexida com essa questão de cotas raciais e encontrar uma saída? Vamos fazer as cotas sociais, e fizeram cotas sociais, né? Mas por quê? Porque na Universidade Estadual da Paraíba, algum grupo entende que a gente vive numa democracia racial, não é? E que a questão é só de classe, né? Mas não é. A questão é classe e raça negra, tá? Porque então a gente tem essa questão combinada aí, articulada. As cotas, né, são um instrumento importante para dar esse impacto na sociedade, né, para promover o acesso às pessoas que precisam ir para a universidade, para as pessoas ingressarem por cotas na universidade, elas têm que estudar, que muita gente pensou que não precisava estudar, mas precisava poder, não. Estudar, né? O resultado das pesquisas feitas por cotistas, né, estão mostrando que o rendimento de cotista está superior até a não cotistas. Então, é um remédio que a sociedade brasileira tem que aplicar, tem que continuar aplicando, né, para ver se a gente consegue fazer uma proximidade, um equilíbrio. Certo. Então, ainda nesse campo da universidade, né, eu sei que você, como eu também, como negro, já passamos por várias situações de racismo, né? Várias, desde de guri até agora. Mas, nos últimos dias, você passou por uma situação de racismo na universidade muito forte. Como é que foi esse processo? Por que ainda esse comportamento tão forte na universidade? Então, é isso que a gente está conversando aqui, né? Quer dizer, a escola ela não serve para emancipar as pessoas, porque dentro de uma universidade, não é uma pessoa que está no mais alto grau desse processo universitário, que é doutora ou pós-doutora, sei lá o quê, ela, inclusive negra também, né? Ela se comporta, mas não tornou-se negra. Ela se comporta de uma forma, hoje considerada crime, uma criminosa, não é? Para a gente realmente comprovar. A escola, do jeito que ela vem trabalhando, ela não está servindo para fazer emancipação humana nem mudança de mentalidade. O que ocorre também é que foi uma mulher negra também saindo do seu lugar, né? Eu saí do meu lugar sendo professora dentro da universidade, e hoje eu estou saindo do meu lugar para ocupar um cargo numa hierarquia maior da universidade, né? Isso incomoda bastante, né? Então, assim, a professora fez um ataque racista, não só a mim também, mas com a professora Célia Regina, porque ela nos atacou de várias formas, né? Ela foi misógina, racista, também crime geracional, né? Porque eu fui a nega pôde, né? Nega véia pôde, e assim, é isso, é uma mentalidade que ela não se trabalhou, né? Agora, os efeitos desse racismo, né? Eu, por exemplo, me senti como que se tivesse tomado uma surra, bem forte, né? Quando eu vi aquelas falas tão grotescas.
Porque é o que a gente reflete. Quando a gente é criança, né, a gente sofre esses ataques, que vamos chamar de racistas, né, mas a gente é criança e a gente se recolhe. Não é? No meu caso, eu me recolhia toda vez, né, porque eu entendia que realmente eu não tinha, sabe, eu não tinha que estar ali naquele lugar. Então, eu me recolhia, não ia para aquele grupo, né, não falava com determinadas pessoas na escola, um coordenador, por exemplo, que sempre me depreciava, não é? Então, eu sempre estava indo para o meu lugar. Só que eu entendi que o meu lugar é na sociedade, o meu lugar é onde eu quero estar, né? É sendo professor, é sendo vice-reitor, é sendo o que eu quiser ser e o que a comunidade quiser. Porque eu fui porque a comunidade quis. Mas isso incomoda, né? A vigilância, ela se sente muito abiltada quando a gente consegue burlar ela, né? E aí a professora que fez o ataque, ela fez também, não foi por ela fez por um grupo. Ela fez autorizado aquele ataque, sabe? E ela fez consciente, embora depois ela venha dizer que foi inconsciente, não sei, né? Mas ela fez consciente, porque ela projetou aquilo tudo que ela já vinha catando nos debates, no chat e tal. Então é isso, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem uma lei, né, que define o racismo como um crime. Mas, assim, no ambiente de ensino, eu entendo que a gente pode resolver de outras formas que não ir à polícia, né? A gente que é negra, que já sofreu racismo, ou nossos filhos, ou nossos sobrinhos já sofreram racismo, já fomos para a delegacia, eu já fui várias vezes, né? E eu sei que é um desgaste, é uma coisa muito chata, não é? Enfim, né? Eu acho que tem que existir a lei do racismo, tem que existir a polícia, mas para os casos que realmente precisam de polícia. Porque imagine, se o racismo é estrutural, se ele está em todas as relações sociais, não tem polícia na delegacia que dê conta de fazer tanto boletim de ocorrência. Não é verdade? Não é verdade, É porque toda verdade. hora é crime de racismo. Então, eu tenho uma posição assim, polícia não tem que ficar dentro de escola, não tem que entrar em escola. Porque a autoridade, nossa autoridade, é maior do que a autoridade de polícia. Sabe? Então, assim, quando o caso acontece dentro do ambiente de ensino e a gente pode resolver, a gente tem que resolver dentro do ambiente de ensino. Salvo o caso de morte e tal, que a polícia tem que entrar. Então, um pouco por isso. Agora, sim, é muito dolorido, é muito chocante, né? A gente vê que dentro da universidade a gente tem um ambiente que favorece a certas pessoas. Também serve para a gente entender, né, que é uma coisa que a gente tem que falar sempre com nossas pessoas estudantes, que a ciência ela não é linda e maravilhosa, né? E a ciência ela não é neutra, ela tem vários lados. Então, a gente tem um bocado de gente cientista que está trabalhando contra a humanidade, né? Haja vista, a gente está num cenário hoje de pandemia, a gente tem alguns cientistas que estão aí dizendo que, seguindo a linha de um presidente tosco administrando remédio, né? Mas a gente tem uma outra linha de cientistas que está dizendo que não pode ser assim. Então, os casos de racismo dentro da universidade, dentro da escola, servem para a gente ver também isso, né? Que a ciência, ela tem, né? Ela presta serviços e desserviços. Ok, então, de fato, né, a gente, né, pela sua fala, né, a gente precisa mudar e fazer essa mudança tanto na escola básica, né, como na escola de ensino superior, que é a universidade, que ainda está, o racismo estrutural ainda está bastante presente, né, e com atitudes fortes no cotidiano, né? E, de fato, né, a gente precisa, enquanto professor, enquanto aluno, né, desenvolver ações, né, antirracistas nesses espaços, né? Que é uma tarefa, né, no meu entendimento, né, uma tarefa não só dos negros, né, mas também dos brancos, porque senão você não avança numa política antirracista, né? Mas aí estamos chegando já no final, né? Aí vamos só que você falasse um pouco aí, né? Apesar de todos os problemas muito fortes ainda que vive a população
a população negra, mas mesmo diante de toda essa problemática, né, você tem aí no Brasil um conjunto de movimentos sociais de negros e negras, né, no cotidiano, desenvolvendo ações políticas, seja de movimento negro, de mulheres negras, de homens negros, de jovens negros e negras, né? E aí, que avanços e conquistas você pode aí identificar, mesmo diante de tantos os problemas, mas que avanços e conquistas podem ser destacados dessa ação, desses movimentos, né, que tem tido uma luta muito, muito forte no Brasil nos últimos anos, com bastante visibilidade até em relação a anos passados, né, a processos históricos passados. Pois bem, né? Nós falamos também de conquistas, porque é o que você está aí, né, indiretamente dizendo. Na sociedade, a gente também tem avanços. E eu diria assim, vou marcar aqui o final dos anos de 1920, quando a gente teve no Brasil o maior movimento de massas, que foi chamado Frente Negra Brasileira. Essa Frente Negra Brasileira, ela se estruturou e vigorou com muita força nos anos de 1930. E, por exemplo, das várias ações da Frente Negra, a gente teve a questão da alfabetização, né? E virou até partido político, a Frente Negra, em 1936, né? Ficou um partido político até 1937, quando o Estado Novo dissolveu. Nós temos o avanço de um movimento chamado Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento, e a gente falando de escola também foi muito importante, porque as pessoas negras que faziam parte do Teatro Experimental do Negro, que o Teatro Experimental do Negro ia para além de fazer peça de teatro, também cuidou muito de fazer a alfabetização das pessoas, até porque as pessoas precisavam ler os textos, discutir a realidade. Nós temos, em 1978, a constituição de um movimento que ainda hoje tem uma influência muito grande no Brasil, que é o Movimento Negro Unificado, que, inclusive, a Lei 10.639 é fruto direto dessa influência do Movimento Negro Unificado, que dialogou com o presidente Lula, e a lei foi sancionada. Né? E o Movimento Negro, só para a gente lembrar, uma parte trágica, o movimento negro se constitui a partir de assassinato de pessoas negras, né? Então, foi assassinado o Robson, que era um feirante, acusado de furto na própria instituição que ele trabalhava, a ditadura militar torturou, assassinou Robson, né? Depois a gente tem também um operário que foi assassinado, e esse pessoal explodiu na década de 1970, e disse, espera aí, vamos discutir esse negócio aqui, constituir uma frente ampla. Nós temos, hoje, um evento histórico dos mais importantes que aconteceu em 2015, que foi quase 100 mil mulheres negras marchando em Brasília, pedindo o fim do racismo, das violências e pelo bem viver. Então, é um dos movimentos que, na minha apreciação, articula todos os elementos importantes para a gente destruir o racismo, porque quando pede o bem viver, que é um conceito que não vem da universidade, né? Ela vem das comunidades indígenas e africanas, e é um conceito que repensa todo esse capitalismo, que repensa a nossa posição no mundo, né? Que nos faz ver que nós, seres humanos, não somos o centro do mundo, como a antropologia botou a gente, né? No antropocentrismo no centro. E esse movimento traz uma proposta de revolucionar todo esse sistema de exploração que a gente vive. Então, a gente tem muitos e muitos avanços no plano simbólico. Né? O 20 de novembro é uma data que representa um grande avanço, porque o 20 de novembro, algumas pessoas encontram na internet, que foi criado em 2003, não foi. Ele começou a ser pensado em 1960, e em 1970, um poeta gaúcho, Oliveira Silveira, propõe, né, encontrar uma data
que fizesse jus à luta do povo brasileiro, que o 13 de maio não representava isso. No 13 de maio, o protagonismo era para uma princesa redentora. E ele encontra 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, ou da suposta morte de Zumbi, porque nós entendemos que Zumbi se encantou. Não é? 20 de novembro de 1976, né, então, esse nome ganha Dia Nacional da Consciência Negra, mas antes ele foi um grupinho que festejou, que fez uma homenagem a Zumbi dos Palmares, e depois essa data vira Dia Nacional da Consciência Negra, e é importante porque hoje tornou-se uma data que a gente concentra toda a nossa reflexão sobre o racismo, a gente propõe, e a gente se une, a gente se fortalece, não é? É um dos motivos até pelo que nós temos aqui. Então, nós temos avanços muito no plano simbólico, mas nós temos que ter avanços, práticas substanciais, comida, emprego, casa, remédio para as pessoas, né? Isso é uma questão de classe social, a gente tem que mudar esse Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro burguês não tem nada de interesse com a população negra. Essa democracia que a gente vive, democracia liberal, não está nem aí para a população negra. Por isso, né, a gente hoje tem um movimento também, Vidas Negras Importam. Todas as vidas importam, que o pessoal diz, sim. Mas quem está sendo executado, quem está caindo do prédio, porque uma branca não quis olhar uma criança, e olhar uma criança por poucos minutos, é negro. Né? Então, a gente tem que dizer que vidas negras importam, porque para a sociedade brasileira, nós não somos importantes para viver. Nós só somos importantes para ser explorado e para morrer. É isso. Então, muito obrigado aí pela sua presença, né? Muita coisa teríamos para conversar, né? É uma coisa, um assunto, né, que tem muito a conversar, mas infelizmente estamos no nosso tempo, né? A gente agradece de coração a sua presença, a sua contribuição aí para os cursistas e as cursistas, né, nessa discussão sobre, né, a questão étnico-racial dentro desse contexto da luta antirracista no Brasil. Mas, antes da gente fechar o nosso tempo, gostaria que vocês pudessem fazer aí uma fala final, se despedindo, e aí a gente passa para a Rosângela fazer o fechamento. Eu fico muito satisfeita de ver o SEDUP em ação, né? Porque eu já participei de outras atividades do SEDUP, e acho assim, uma organização do maior respeito, né? Uma organização sólida. Então, fico muito feliz de ver, né, essa atuação. E gostaria de que a gente pudesse, né, realmente marcar outros momentos para que nós pudéssemos aprofundar essa questão, porque a gente tem muito que falar, muito que interagir, debater, e, quiçá, presencialmente. É, verdade. Tá bom, então vamos assumir aqui esse compromisso da gente retomar essa conversa aí de forma mais aprofundada, né, e de forma mais, de também pensar ações mais voltada para a região do Brejo, para Guarabira, para pensar esse movimento também, que precisa ser fortalecido, né? Eu tenho conversado muito e acompanhado o Comitê de Consciência Negra, coordenado pelo professor Serafim. Eu acho que tem uma potência muito grande, que acho que a gente pode juntar essas forças para pensar uma ação mais coletiva. Então, com você, Rosângela, para ir fazer aí as falas finais. Parabéns à professora, né, por uma fala tão instigante e importante para nós todas e todos. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de perguntar para 1 ou 2 ou 3 cursistas, porque, assim, o nosso curso, por conta do horário, do tempo, a gente não tem... Assim, o tempo não tem dado para abrir para as falas maiores, né, e falas de outras pessoas. Mas como hoje é o último dia nosso, né, nesse formato,
Se tiver uma até 3 pessoas para falar 1 minuto, 2 minutos, sobre o que achou da fala da professora, eu acho que a gente podia abrir. O que é que vocês acham? Alguém tem interesse de fazer uma pergunta à professora Ivone? A professora Vânia? Acho bom, legal. Alguém interessado? Então, a gente abre, assim, para uns 5 a 10 minutos, para 2 ou 3 falas, e depois a gente encerra. A senhora tem disponibilidade, professora? Tenho Alguém? sim, tenho sim, tenho. Parece que não há interesse nas perguntas, ou as pessoas estão já satisfeitas? Pode ser colocado no chat também, né? Se alguém É, não quer tem algumas falar, questões. Tem algumas questões que as pessoas foram saudando, a professora, o CEDUP, se colocando, né, de onde que vem. Aí tem, né, a Cristina falou sobre o neoliberalismo, que tem sido perverso, né, construindo uma barreira entre as classes sociais, inclusive acerca das nossas identidades. Então, um comentário. Vonice Nascimento fala sobre, olha, ela está falando que é muito grave o que a senhora está falando, dizendo, deixa eu ver, não há, Vanice está presente, poderia fazer a pergunta, porque é muito grande a pergunta, e várias. Vanice tem interesse? Vanice tem interesse de fazer a pergunta? Tá. Então. Rosângela, ela não tá, ela tá com a internet oscilando, viu? Tá com a Mas internet oscilando. Sim, diz, Cristina. ela quis colocar a respeito, né, de professoras que trabalham em creche e fazem essa acolhida a todas as crianças por igual. E no final ela coloca que o alvo não é o professor, né, e sim a sociedade que torna com que essas pessoas se tornem preconceituosos e discriminam, né, as crianças, no caso, né? Uhum, Ela coloca que o alvo não é entendi. o professor. Sim, sim. Entendi a pergunta, então. Aí tem uma outra fala sobre, que é do Marcos, ele fala que os movimentos são essenciais na luta contra o racismo, na condição de referência para a conscientização permanente. A Cristina fala que somos todos resistência. Eu falei a respeito, quando a senhora estava falando sobre o dia de zumbi, né? Que é um dia que agrega todas e todos nós nessa luta. E que também você fez uns questionamentos em relação a algumas datas anteriores, né, que foi tipo da de caixa, né, de pessoas que não nos representavam e que trazia essa pauta do movimento, mais como um pensamento da elite, né, da forma de como eles pensavam a esse respeito, não, a partir desse lugar do negro, da negra, né? Então, pronto, foram esses comentários, as pessoas não se colocaram no desejo de falar. Alguém tem interesse de falar? Quer falar alguma coisa, Cristina? Ah, tem uma pessoa levantando a mão, deixa eu ver. Agnaldo Alves. Então, vamos dar. Pode falar, Agnaldo. tem que abrir o microfone, Aguinaldo. Conseguiu, Agnaldo? Ou talvez ele estava fazendo outra cena e eu entendi que era para gente. Vamos então, Ele não está continuar. conseguindo abrir o microfone. Uhum. Tá fazendo uma movimento. Cristina, você ia falar? Senão a gente Não, termina. está tudo contemplado. Só quero agradecer ao professor. Foi excelente, né? Muito boas discussões. O professor Orlando também, pela condução. Foi muito bom e muito esclarecedor, né? Inclusive, até para a gente começar a se
digamos assim, policiar nas nossas falas e nas nossas relações com o outro também. Mas foi muito importante, viu? Uhum. Acho que o Agnaldo abriu o microfone. Conseguiu, Aguinaldo, abrir? Você se colocou para falar? É isso? Eu só queria fazer uma manifestação, tá me ouvindo? Sim, muito bem, pode falar. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês aí, eu sou do Movimento Negro, convivi quase 10 anos com Milton Barbosa em São Paulo, eu estou aqui no oeste da Bahia, numa universidade pública, professora da UNEB, e há 6 anos que eu estou nessa universidade, por causa da minha excelência de produzir conhecimento, eu sofri todo tipo de racismo, com professor, diretor da universidade, tive que abrir vários processos criminal, infelizmente, né, dentro do Ministério Público, dentro da delegacia de polícia. Então, infelizmente, na Bahia, eu, quando saí de São Paulo, fiquei 10 anos dentro da Assembleia do Estado, na comissão de Frente Negra, construí, junto com vários deputados, várias políticas públicas, inclusive tive a oportunidade de conviver com os grandes vultos do movimento negro, o professor Abdias e outros mais, desde quando nós celebramos a inserção da Lei 10.000 no ato do presidente Lula em 2013, mas eu voltei aqui para o oeste da Bahia, e aqui eu já conheço há 20 anos, mas eu sou paulista, sou da capital de São Paulo, sou liderança do movimento negro também, sou ativista da área de direitos humanos, sou da área de cultura de paz, aqui tenho uma militância já há muitos anos, e esses quase 20 e poucos anos na militância, eu entrei na universidade pública aqui em 2015, e desde quando eu entrei nesse campus da UNEB, eu passei a sofrer todo tipo de preconceito e racismo. Então, infelizmente, a fala da senhora eu achei extraordinário, porque nós não podemos retroceder de maneira alguma, e pelo contrário, nós temos que continuar estimulando, motivando, para que a sociedade entenda e reconheça o quanto nós contribuímos para construir esse Estado brasileiro, e hoje ainda nós somos invisíveis, nós somos discriminados, somos coisificados, e o que eu vivenciei, né, dentro desse campus aqui da UNEB, graças a Deus eu consegui estabelecer um diálogo transparente com a justiça. Hoje meu fato praticamente está em todas as instâncias do Estado brasileiro, dentro do Senado, Paulo Paim e, né, o pessoal da Educafro, aí todas as lideranças praticamente aí da região sudeste tem acompanhado o meu caso aqui, e nós temos que continuar enfrentando. A fala da senhora foi bastante importante para mim, porque me fortalece, né, e a gente está nessa direção de tentar erradicar, de diminuir, né? A gente sabe que nós não vamos eliminar o racismo, mas nós vamos continuar, né, nessa luta, né, antirracista, na tentativa da gente encontrar o nosso lugar na sociedade. Então, aqui eu sou ex-policial de São Paulo, e quando eu vim para cá, eu dizer para vocês, professor Landi e a professora aí do curso, eu acho que eu tenho mais de 200 mil reais de prejuízo nessa região por conta do racismo. Então, eu sou prestador de serviço, eu faço prestação de serviço há mais de 20 anos nessa região, e os prejuízos que eu tenho é grande. A justiça na Bahia, ela é pífia, né? Recentemente vocês viram um juiz do Tribunal da Bahia que foi preso. Eu estou aqui no oeste da Bahia, graças a Deus tenho contribuído bastante para diminuir aqui a tensão racial dessa região, e tenho influenciado a justiça, mas dizer que nós não podemos de maneira alguma abaixar a cabeça, né? Eu aqui, né, fiquei constrangido pela sua experiência dentro da universidade, mas é isso, né? Nós estamos na luta, né? Como em São Paulo, a professora Laia, professora Roseli, a Eliane Cavaleiro e tantas outras lideranças sempre falaram. Hoje nós estamos nesse confronto. Então, eu aqui, eu acho que estou deixando a minha contribuição, né? A duras penas, e a duras penas nós chegamos até aqui. Então, quero parabenizar vocês, né, dizer que é uma alegria grande conhecê-los. Eu não conhecia nem a professora, nem a instituição,
e parabenizar. É bom fazer, tem que fazer essas atividades para a sociedade ir tomando conhecimento. Porque, professores, a sociedade, para muitos, a sociedade sempre foi assim. Então, é importante que a gente vá desconstruindo, né, esses mitos, né, que Nina Rodrigues, aqui na Bahia, eu participei aqui de várias lives essa semana que passou da Universidade do Recôncavo da Bahia, UFRB, e eu percebi o quanto que o racismo está estruturado, né? Inclusive, eu tive questionando e disse, para terminar meu comentário, a gente deveria perguntar para Nina Rodrigues, né? O porquê da ciência, né? Ela nos nega e não nos reconhece como sujeito. Dizer que é um prazer, minha gratidão, e a senhora é extraordinária. Vamos continuar lutando. Viva o povo negro, viva a resistência das mulheres negras, e a senhora é um exemplo para nós, né? Nós, o movimento negro, nos sentimos aqui honrados, né, pela excelência dos grandes e das grandes mulheres negras que estão nos espaços de produção, e precisamos, sim, criar novas epistemologias, como dizia Foucault, cada época tem a sua episteme. Então, essa é a hora da gente criar aí realmente uma massa crítica, aproveitar lá, né, toda essa luta de resistência na América do Norte, e aqui a gente também continuar enfrentando, né, esse racismo neoliberal, esse racismo ultra, né, eurocêntrico. Dizer que é um prazer, abraços aí para vocês e minha eterna gratidão. Obrigada, Aguinaldo. Que fala potente. Professora, tem algum comentário ou a gente termina? Então, eu tenho sim, agora que eu tenho. Vamos nós. O tempo inteiro eu queria fazer aqui uma referência à Bahia, né? Que é um estado racista, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou do Recôncavo Baiano, e cresci e virei jovem, adolescente, jovem e adulta em Salvador, né? Então, eu tenho toda uma vida em Salvador. Agora, estou aqui na Paraíba, né? Então, assim, eu tenho muita propriedade para dizer, né? Infelizmente, Salvador, além de ser a capital mais negra do país, é uma capital também, acho que talvez a mais racista também, não é? Então, quero, assim, dizer que me sinto fortalecida com esse seu entusiasmo, não é? Tenho várias amigas e amigos aí na UNEB, espalhada por aí, em Salvador, Alagoinha, do oeste da Bahia, né? Não conheço você agora. Mas então, um abraço, e é isso mesmo, né? A gente tem que seguir os passos de Abdias de Oliveira Silveira, de Lélia Vidal, Luísa Bairro, que fez uma carreira linda aí em Salvador. E, assim, o Brasil é nosso, né? O Brasil é nosso, né? E que nós somos invisíveis para posições positivas, mas nós somos visíveis e muito visíveis para a exploração e os assassinatos, né? E isso nós temos que mudar. Um outro comentário que eu queria falar é a questão de professoras, de creche e tal. Isso está mudando muito, está mudando bastante, mas, por exemplo, né, como nós temos um elemento que é muito visado na questão do racismo, que são os cabelos crespos, né, a gente sabe que em creche, né, muitas coisas são ditas com os cabelos crespos das crianças, né? E que isso tem mudado, porque, assim, eu já andei por essa Paraíba quase inteira, fazendo cursos, e tenho escutado relatos de professoras, né? E também, hoje, com o curso de especialização que a gente tem, os relatos têm mudando muito, não é? Porque a questão é isso, aquela frase célebre que as pessoas gostam de repetir. Se a gente aprendeu a odiar, a gente pode desaprender, né? Que é aquela frase de Mandela. Então, o racismo é isso. O racismo foi um ensinamento de ódio, né? E a gente tem que, nós é que temos que fazer com que as pessoas desaprendam. Embora, como o professor Orlandil falou, a situação social do negro, o racismo não é uma questão nossa, né?
Muito pelo contrário, é uma questão do Brasil. Então, todas as pessoas têm que discutir, têm que se pensar, têm que propor e têm que avançar na quebra do racismo. Gosto muito da expressão que a gente vem usando hoje, antirracismo, né? As nossas ações antirracistas. E uma professora que diz assim, não, mas a questão é da sociedade, mas a sociedade somos nós. A sociedade somos nós, não é? Então, a gente, por exemplo, se acontece um caso que a gente percebe como de racismo na sociedade, a escola toda tem que parar para discutir esse caso. Só assim a gente vai começando a promover mudanças, né, na escola. Porque a questão do racismo não é uma questão particular que acontece em uma relação. Ela acontece em uma relação porque ela está acontecendo nas outras também. É o caso da professora que fez um ataque racista contra mim, não é? Ela está autorizada por um grupo e está autorizada pela sociedade também. Uhum. Tá certo? Agora, como ela tem uma responsabilidade redobrada, não é? Ela tem que responder e tem que pagar. Nossa, a gente chega, respira com tantas questões. Então, a gente agradece novamente a presença de todas e todos, né, a professora Vânia, por fazer essa fala, né, não de conclusão, né, mas de abertura de diálogos para ficar fluindo nos pensamentos de todas e de todos nós. Mas antes de terminar, eu gostaria de saber se o Renildo tem algum recado, porque como esse curso ele está acontecendo também através do WhatsApp, então pode ser que ele tenha algum recado para dar ao grupo. Renildo, ainda está aqui? Oi, Rosângela. Tá me escutando? Oi, tu tens algum recado para os cursistas, no que se refere aos finalmente das atividades? O recado é que o curso termina hoje com essa atividade, né? A partir de amanhã, a gente vai encaminhar as orientações para receber o certificado. Então, cada cursista vai receber no seu WhatsApp as orientações. Aí a gente vai fazer esse diálogo de forma individual. Tá certo. Então tá, então no mais, obrigado, Orlandinho. Orlandinho tem sido um grande parceiro nosso, né, também do quadro da instituição, é um conselheiro de dentro e de fora, porque agora ele é professor da universidade, mas está sempre junto do SEDUP, né, em diversas atividades, fortalecendo e contribuindo com sérios e importantes debates, como este e diversos outros. Então, obrigada, Orlandinho, também, obrigada, Renilda, a toda a equipe, a professora Vânia, e aos cursistas que estiveram presentes durante esse mês, dialogando, debatendo a respeito de um tema tão fundamental e importante na atualidade. Então, é isso, gente, muito obrigada, até o próximo momento. Rosinha, eu vou falar só uma questão, olha, sendo nomeadas, a professora Saia Regina e eu, nós vamos precisar do apoio do SEDUP, porque na nossa carta-programa, nós colocamos lá que nós vamos implantar cotas raciais na UEPB, e a gente vai precisar do apoio de vocês, viu? Pode contar conosco, não é isso, Orlandinho? Com certeza. Pode contar, a gente já pode começar a pensar uma reunião para o ano que vem, presencial lá em Guarabira, no SEDUP. Obrigada, professora. Diz, Orlandinho. Não, tudo bem, vamos encerrando, que já estamos aí a 20 minutos ao mais do tempo. Tá. E as pessoas têm outros compromissos. É isso. Tchau, então. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.